Então, gente, bem-vindos, bem-vindos. Vão mandando os convites de vocês para seus contatos, seus amigos, tá certo? Então, deixa eu ir começando. Então, a gente está em mais uma transmissão aqui no canal da Capelania da Universidade Federal do Piauí. Somos um projeto de extensão, coordenado pelo professor Fábio Rocha, e eu sou o subcoordenador, e sou aqui o MC, certo? Então, a gente quer dar as boas-vindas a vocês e pedir que divulguem o canal da Capelania. O propósito é nós trazermos tanto para a comunidade acadêmica como para a comunidade externa também, a reflexão do ponto de vista cristão, ou a reflexão com base em valores, em princípios cristãos, e ajudar as pessoas também a pensarem a sua própria vida acadêmica, né? O pessoal na universidade, sob uma perspectiva de vocação mesmo, certo? E a questão ética também, tanto para a vida profissional como para a vida pessoal do dia a dia. E então o nosso propósito é somar nesse sentido. A gente sabe que a universidade, a vida acadêmica, ela tem uma tendência de ser muito desgastante, muito pesada, muito estressante do ponto de vista emocional, e sabemos também que às vezes na universidade se preocupa a gente se preocupa com tudo, né? Mas muitas vezes a gente não pensa, não se preocupa tanto, não dá tanta atenção à nossa própria vida interior, né? Nossa vida espiritual, nossa vida emocional, e a gente entende que é importante, é necessário a gente trazer reflexões mesmo e motivar as pessoas a valorizarem também a vida espiritual. Entendemos que isso pode ser assim, decisivo na formação também, tanto na formação profissional como na formação pessoal. E para isso que serve então o projeto de capelania, para auxiliar, somar um pouquinho nesse sentido. E aí a gente tem trabalhado atualmente com duas frentes principais, né? É esse canal aqui, na verdade são três frentes, né? Esse canal, que é no Instagram, temos um canal também no YouTube, onde todas as nossas lives que a gente tem promovido aqui ficam gravadas, ficam salvas lá. Então, se você ainda não acessou, e nós estamos precisando de mais inscritos, estamos precisando divulgar também nosso canal do YouTube. Então, se você procurar aqui mesmo no perfil da Capelania, você vai encontrar lá o link para o nosso canal do YouTube. E você pode procurar lá mesmo no YouTube também, Capelania UFPI, vai aparecer também nosso canal. Se inscreva lá, dê uma olhada nas lives que você perdeu, nas lives que você não conseguiu acompanhar, não conseguiu participar. Então, quero lhes incentivar a procurarem lá, ok? Tem sido, para mim pelo menos, tem sido muito construtivo, né? Tem sido lives muito interessantes, temáticas que, como eu já falei, principalmente falando do âmbito acadêmico, são muito pouco tocadas, são muito pouco abordadas. Então a gente tem procurado trazer gente boa, gente bem preparada, gente com uma visão humana mesmo, assim, dedicada. E o Lucas, nosso convidado, já chegou aqui também, certo? Então bem-vindo, Lucas. E aí a gente quer incentivar vocês a assistirem essas lives passadas também e divulgarem, tá certo? Então procure nosso canal lá do YouTube, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade à série de lives que nós temos feito, que é sobre identidade e felicidade na perspectiva cristã. Então, nós já falamos, né? Já tivemos uma primeira live sobre a ética das virtudes, né? Lá em McIntyre, falamos a respeito da necessidade da virtude para que a gente possa ter uma postura ética mesmo na vida, né? Tanto na vida profissional como na vida pessoal. Aí depois a gente teve uma outra live falando sobre felicidade, né? Propósito e significado, né? Com a obra de Viktor Emil Frankl.
E aí nós tivemos uma outra falando sobre as raízes da ansiedade. Tivemos uma outra, que foi a última, foi uma live resumo dessas primeiras, né? E agora, hoje, nós vamos falar sobre a identidade humana, mais especificamente sobre a identidade humana, na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã. Então, como é que os cristãos entendem a identidade humana? E para isso nós convidamos o Lucas Evangelista, que eu já vou chamá-lo aqui para participar com a gente. Dar as boas-vindas aí, Lucas. Esperar o Lucas se conectar. Enquanto vai se conectando, deixa eu lhes dizer, convidem o pessoal aí, convidem seus amigos, convidem parentes, convidem amigos, colegas. E aí, Nelber? Vai ser muito, muito boa, né? Muito produtivo o nosso tempo aqui. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Obrigado, tudo bem, sim, graças a Deus. Estou muito feliz com a participação aqui do Lucas. O Lucas acabou de sair de outra live, estava acompanhando lá também um pedacinho. Depois o Lucas vai falar do canal aí também, do Tutor Clássico, né? Vai falar um pouquinho sobre o que tem feito também. Legal, podemos sim. E o Lucas também pessoal, uma pessoa que a gente quer muito bem. Chegou aqui no Piauí mais ou menos na mesma época que eu e Elvin, né? Então, temos estado juntos desde então, né? E aí... Tem sido muito bom. Reforçar os agradecimentos ao Lucas aí por atender. E eu quero apresentar a vocês, depois ele vai se apresentar melhor aí também, mas o Lucas, ele né, como a gente divulgou aí também nos nossos cartazes, é casado, ele não é tão novinho assim quanto parece, certo? Nath, um abraço para a Nath também, deve estar nos assistindo, não sei. Sim, tá aqui. Ótimo. E aí, ele é formado em teologia pela FTBSP, que depois Faculdade Teológica de São Paulo. Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Né? E em Educação Cristã pelo Seminário Batista Palavra da Vida. Bíblico, Palavra da Vida. É especialista em Filosofia Patrística pela Faculdade de São Bento, pós-graduado em Gestão e Pedagogia pela PUC do Paraná. E hoje ele é diretor da ECMA, que é a Escola Cristã... Mercedes Alencar. Mercedes Alencar, né? E é pastor batista da Igreja Batista El Shaddai em Floriano, no Piauí. Aí depois o Lucas, acho que já fica já com a palavra aí, poderia falar um pouquinho mais aí da sua trajetória de forma resumida, né? E do trabalho que vocês têm feito hoje na ECMA também, é uma escola modelo, né? Então, né? E queria que você falasse um pouquinho também, né, resumidamente, antes da gente entrar para valer no assunto. Legal, eu sou nordestino, né, embora tenha estudado aí, peguei parte da minha formação lá no Sudeste, mas sou pernambucano e filho de missionário. Meus pais eram missionários na Paraíba, um tempo ali em Pernambuco também, onde cresci. E seguindo essa vocação, né, o chamado por Deus, eu fui lá, deixei a faculdade de arquitetura, fazia na época ali na UFPE, e fui fazer seminário lá no Palavra da Vida, na cidade de Atibaia, em São Paulo. Lá também conheci um professor, Jang Rukin, o nome dele, um coreano, que trabalhava na universidade, trabalhava com evangelismo, tinha um ministério entre universitários, e eu comecei a me envolver com esse ministério ali já em São Paulo. E o foco principal, né, o objetivo principal desse ministério, que eu fazia parte, que era a CEL, Comunidade Evangélica Universitária, era o desenvolvimento da intelectualidade e do pensamento cristão dentro da academia, né, nas suas mais diversas vertentes aí. Então, a gente entrava na universidade, cursava, fazia um curso específico e tentava se envolver aí na produção acadêmica, né? Aí, dentro dessa jornada aí, eu iniciei e tranquei várias faculdades. Fiz lá na UFSCar, iniciei filosofia lá, depois fui para a Unicamp, depois fui para Picos, onde eu cursei História. Fiz um tempo mestrado aí na UFP, né, de Ética e Epistemologia,
não concluí o mestrado porque decidi casar, ia dar uma parada para casar e voltar depois. Olha aí, Mas aí, a verdade, a culpa nem foi da Nath. Foi que nesse processo aí, nessa jornada, apareceu a escola, né? E a gente iniciou esse projeto da escola aqui. Isso demandou muito tempo nosso, um envolvimento ainda maior do que a gente já tinha com a igreja. E a gente iniciou esse trabalho aqui com a escola, que é também, assim, parte de muito daquilo que a gente produziu na academia, né? Tanto dentro do que eu pesquisei, como da Nath mesmo. A Nath, na época que estudou na Unicamp, pedagogia, estudava sobre educação domiciliar, e aí, consequentemente, também sobre educação clássica, uma educação aí que já tem milênios, né? Funcionando e dando certo, e que infelizmente foi abandonada, foi um pouco esquecida. Então a gente retoma um pouco aí do pensamento, da perspectiva educacional que nasce ali entre a cultura greco-romana, se desenvolve também na cristandade, na Idade Média, e tem frutos aí duradouros de grandes homens, né, que marcaram a história. Então a ECMA é resultado, né, disso que antes era um empenho intelectual sobre o assunto, e a gente decidiu transformar em prática. A igreja, na verdade, aqui, a Igreja Batista Shaddai, nos convidou para tentar aplicar aquilo que a gente dizia que dava certo, né? E pela misericórdia de Deus, desde o ano passado, a gente tem trabalhado aí com a ECMA e tem se alegrado muito mesmo com a educação fundamentada aí em valores eternos, uma educação fundamentada na ideias universais, mas também baseada em evidências, né? Não simplesmente guiada por uma perspectiva filosófica ou ideológica, mas principalmente na evidência daquilo que realmente dá certo. E aí, dentro disso também, outras escolas também começaram a surgir aqui no Brasil. Na verdade, já havia uma escola de educação clássica no Rio de Janeiro, abriam-se outras duas lá em São Paulo, e graças a Deus esse movimento tem crescido. Então essa é um pouco da nossa trajetória. A ECMA é a segunda do Brasil, é isso? A ECMA é a segunda do Brasil? A ECMA? Eu acho que, assim, com uma postura realmente de educação cristã clássica, sim. Outras abriram antes, mas que assumiram, digamos assim, essa identidade dentro do processo, né? Não iniciaram necessariamente com essa identidade. Mas a gente abriu praticamente junto de uma outra escola lá em São Paulo, que é a Trinitas. Que, inclusive, agora tem uma editora também, a editora Trinitas, tem publicado um material aí de excelência também, quem quiser conhecer. E nessa jornada aí eu conheci o Elmer, a Elvia, o Nelver e a Elvia, né? Aí na UFP, e enriqueceram muito o meu ministério na época que estava envolvido na universidade. São, assim, um exemplo mesmo de casal engajado na academia, que expressam bem, né, a perspectiva que eles têm de mundo através da sua produção acadêmica, e continuam sendo aí um exemplo muito bom para a gente, de amigos queridos. Acho que é isso. Certo. Então, Lucas, a gente feliz aí com sua participação, né, tanto do ponto de vista pessoal mesmo, como também pelo projeto. E a gente quer enquadrar aqui essa live, gente, vai ser a nossa penúltima live da série. E é meio que, eu diria, o estopim da nossa série, né? E aí a gente, só reforçando aqui, o tema é identidade humana na perspectiva cristã. O Lucas, eu sei que já é um estudioso do tema já faz muito tempo, né? E tem muito a ver com tudo que ele faz também. Então, por isso que nós o convidamos. O Lucas aí tem uma agenda cheia, felizmente deu certo ele vir, né? E sempre um prazer. E aí a gente vai começar aqui com a nossa primeira pergunta. E eu quero encorajar vocês que estão nos assistindo também a colocarem aí, não sei se a aba de perguntas está habilitada, eu sempre coloco para habilitar, mas nem sempre dá certo, não sei porquê. Mas se vocês quiserem colocar, fazer ou algum comentário ou colocar alguma pergunta, você pode usar a aba de perguntas. Se não estiver funcionando, você pode colocar aí no chat mesmo, tá certo? E a gente vai tentar atender, né?
seria muito bom que vocês participassem, ok? Então, mas por enquanto vamos colocando as nossas perguntas que nós enumeramos aqui. A primeira, como o cristianismo vê a concepção de identidade? Como é que, o que é a identidade nessa concepção cristã? Eu acho que antes de responder essa pergunta, é importante a gente entender que o conceito mesmo de identidade muda, né? Ele se transformou ao longo do tempo. Quando a gente pensa em identidade hoje, a gente pensa bastante numa concepção do sujeito que está dentro dessa realidade mais líquida, né? Pelo menos filosoficamente falando, a gente pensa ali daquilo que traz dentro da proposta do próprio Bauman, né? É uma identidade que está em constante transformação. É algo que está externo a mim e no qual quem eu sou de fato se molda ao que me é apresentado. Mas isso é moderno, né? Isso é atual. Se a gente pensa mesmo na concepção da identidade dentro da história humana, a gente vê que antes, né, o que a gente pode chamar aí de homem metafísico, né, a identidade era algo externo, era determinado por algo transcendente, inclusive, não externo a mim, dentro do mundo presente, físico, material ou natural, mas algo que se baseava dentro de algo transcendente, né? A ideia de universais mesmo, que se trabalha ali dentro da perspectiva grega e assim por diante. Então, esse homem metafísico, né, ainda pensando assim dentro dessa perspectiva, ele entendia que existia uma unidade constitutiva, que constituía todas as coisas. Então, ele olhava para essa unidade que era eterna, que era estável, que era imutável, e ele encontrava a sua identidade e o significado de quem ele era através disso. Eu costumo dizer, inclusive, que tem um certo anacronismo ou uma confusão quando alguém, dentro de uma perspectiva pós-moderna ou moderna, diz assim, que está buscando a sua identidade, né? Como se fosse algo transcendente que ele não pudesse pegar, sendo que, na realidade, né, é algo que ele mesmo está construindo, né? Então, para esse homem metafísico aí, o início, né, do pensamento mesmo filosófico humano, então a identidade era algo imutável, que estava estabelecido num valor eterno. Aí a gente começa a caminhar aí dentro da época do iluminismo em si, e aí a identidade ela se desloca, né? Ela se desloca dessa figura mais transcendente e ela agora se estabelece no eu, né? Muda o eixo. Então a minha identidade é definida por mim. E nem definida, não necessariamente definida, né? Eu acho que não era essa a ideia do homem iluminado, vamos dizer assim, mas de que era algo inato a mim, né? Então eu nascia com a identidade e eu tinha o papel de desenvolver essa identidade. Então ela não era mais estabelecida em algo eterno, né, transcendente, ela estava dentro do aspecto temporal, natural, humano, mas era algo que eu precisava desenvolver, né? Aí a gente ainda tem um deslocamento maior depois, quando a gente pensa no homem social. Começa a se pensar não simplesmente no eu, né? Não simplesmente na ideia do penso, logo existo. Agora não simplesmente me adianta pensar, mas eu preciso entender como o outro molda também a minha identidade, né? Então, eu parto desse aspecto transcendente, a perspectiva da identidade agora é minha, agora a identidade sai de mim e é moldada por outro também, né? Essa identidade social ainda está muito presente, né, dentro dessa era moderna, mesmo pós-moderna, né? Essa identidade mais líquida, mais fluida, ela começa a ganhar espaço cada vez mais dentro da sociedade, mas digamos assim que essa identidade social é um pensamento comum, né, corriqueiro, natural. Então a gente costuma dizer ou pensar, alguns de nós, né, por exemplo, que o homem ele é fruto do meio, né? Ele é formado diante das interferências sociais, dos relacionamentos e de tudo aquilo que ele viveu. Então essas coisas que estão externas a ele, né? Essa relação entre o eu e o tu é o que forma a identidade. Então, se antes a identidade era algo transcendente,
Acho que está cortando um pouquinho. né? Ah, Acho que está cortando um pouquinho, Lucas. Se, pelos outros na minha pessoa. E aí, se o ainda Lucas puder existe um repetir, aspecto Lucas, de... se você puder repetir um pouquinho, que cortou a sua fala, acho que por uns 10 segundos. Então, se você puder voltar um pouquinho. Eu disse que dentro dessa perspectiva da identidade social, né, do eu, dessa relação com o outro, tendo a ideia de que é essa relação que forma a minha identidade, inclusive a ideia de responsabilidade se esvai da minha mão, né? Então eu não sou necessariamente 100% responsável por aquilo que eu expresso, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho, né? Então, dentro desse pensamento da identidade social, eu costumo, né, o homem social, a identidade social costuma culpar outros por quem ele é ou pela situação na qual ele se encontra. Então isso é um pensamento corriqueiro, inclusive dentro da academia, né? E aí a gente chega então, digamos assim, dentro desse aspecto, né, desse âmbito mais pós-moderno, né, filosoficamente, que tem ganhado espaço na nossa época, a ideia dessa identidade mais líquida, né? É algo em constante transformação. Eu não posso determinar quem eu sou, eu não tenho uma identidade mais estabelecida, mas essa identidade se modifica o tempo todo. Então, isso é uma perspectiva humana de identidade, né? Tem vários aspectos aí, várias dimensões da compreensão de identidade. Eu diria que o cristianismo, ele entende a identidade dentro dessa esfera transcendental, né? Então, ele tem essa perspectiva de valores eternos que determinam quem eu sou, mas ele não ignora essa relação pessoal, né? Esse contato social, de fato, essa construção. Então, existe uma influência dos relacionamentos, existe uma influência temporal, né, dentro do tempo, dentro da história, existe uma influência material, social, mas esses aspectos dentro do cristianismo, eles não são determinantes na construção da identidade, embora eles influenciem. Então, acho que a diferença de todo esse caminhar, né, da perspectiva humana, dentro da perspectiva filosófica mesmo, né, acerca de identidade, para o cristianismo, né, para a ideia bíblica de cristianismo, é justamente essa, que a gente estabelece valores eternos, mas reconhece também a interferência do agora, do material, do presente, do tempo, né? Mas não vê isso como determinante. Eu acho que a gente trabalha um pouco mais isso também mais à frente. Vamos ver aí nas perguntas. Sim. É curioso, né, Lucas, que eu fico pensando, o homem pós-moderno, ele é mais individualista, né? Vamos dizer, ele é mais voltado para si, mas ao mesmo tempo se sente tão dependente assim, né? Como você mencionou. E eu acho interessante também que eu acho que hoje em dia se fala muito mais de coletividade do que talvez em gerações passadas, né? Não sei se isso tem relação talvez com uma falta, né? Uma ausência, justamente essa busca eterna de identidade, né? Parece que o homem pós-moderno sente falta, né, dessa coletividade, não sei, né? Embora ele seja muito mais individualista, né? Mas a impressão que passa é que o coletivo é uma coisa mais importante, um valor mais forte para o homem pós-moderno do que para algumas gerações atrás, né? E você acha que tem alguma relação com essa questão dessa busca aí pela identidade que está líquida, né? No homem pós-moderno? Elmer, eu vou pensar aqui, né, à luz mesmo da perspectiva cristã, se você volta mesmo ali dentro da cultura judaica, no início, né, pegando mesmo base bíblica para pensar acerca disso, você vê que Deus, ele cria o homem ali em Gênesis, né, a sua imagem e semelhança. Então, primeiro ele cria todas as coisas, estabelece todas as coisas. Você vê o Deus ali, né, Deus bíblico, Deus cristão, organizando tudo aquilo que ele cria,
Então você vai ver que ele diz assim, haja luz, a luz veio a existir. Aí ele vai dar um significado, uma significância a essa luz. Então a luz é o dia e as trevas é a noite, né? Então ele traz significado e ele traz valor também, né? E viu Deus que a luz era boa. Então você vê esse processo o tempo todo na criação de todas as coisas, de toda a realidade, né? Cria os céus, cria os animais, cria as plantas e assim por diante, divide águas e terra. Todo o processo que você acompanhar vai ter a ordenança da criação, a estruturação, né, a ordenação, a organização, a significação e o valor atribuído a toda a criação. Quando chega no momento de criar o homem, o relato bíblico ali em Gênesis, ele muda. Porque o homem, ele é criado de maneira pessoal por Deus, né? Então Deus, ele literalmente ali na narrativa, coloca a mão na massa para formar esse homem e o faz de acordo com a sua imagem e semelhança. E eu acho que isso é importante nessa perspectiva que eu falei, né, sobre o aspecto transcendental, né? Porque quando o autor bíblico ali conta essa narrativa e diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o autor bíblico está apresentando para o homem um referencial, né? Ele tem um modelo ideal, ele tem uma imagem ideal. Essa imagem ideal, ela entra na história, ela se faz presente, né, dentro da realidade material e física, mas existe esse ser ideal, que não simplesmente é um modelo, uma imagem, ou uma sombra, né, uma imagem perfeita, talvez aí dentro da perspectiva grega, mas ele é um ser também pessoal, é alguém que modelou-nos com a sua mão. E o que é que isso nos ensina? Isso nos inspira no fato de que Deus cria o homem, né, um ser religioso. Então, a identidade humana, né, no relato cristão se inicia nisso. O homem como um ser religioso, que busca na pessoa de Deus um referencial. Então, né, o cristianismo vai dizer que o propósito do homem é glorificar a Deus em todas as coisas. Então, quando eu reconheço, né, a ideia de glória é essa, eu reconhecer a Deus como referencial perfeito, como padrão eterno, como criador de todas as coisas, isso é render glória para eles. Quando eu reconheço isso, eu encontro um referencial para que eu conduza a minha vida. Quando você vai para Romanos capítulo 1, o Paulo, né, ali em Romanos, ele vai dizer o seguinte, que o homem, né, ele nega a Deus, ele observa a beleza, a criação, todas as coisas que Deus criou, ao invés de render glórias a Deus, que é o propósito dele, ele decide negar a Deus. Então ele joga fora, ele nega o referencial eterno. E aí, o que é que acontece logo depois desse processo? Ele coloca na sua vida, como um ser que busca um referencial, e nós buscamos, isso é inato do homem, ele coloca elementos da criação como seus referenciais, né? Então eles negam a Deus e preferem adorar a criatura ao invés do Criador. Então eu acho que esse é o conceito que talvez trabalhe mais essa crise, né? Que eu acredito ser, dentro pelo menos da perspectiva cristã, a base dessa crise. Por quê? Quando a gente tem Deus como referencial, né, ele é um ser eterno. Tá travando, Lucas, tá cortando. Meu despertador tá tocando aqui, Elmer. Ô, Nelber. Meu despertador tá tocando aqui, Nelber, e aí ele dá essa travadinha. Tá, eu não sei como desligar ele, eu vou ver da próxima vez se tocar. Mas, tendo esse Deus como referencial, ele é imutável e eterno, né? Então eu tenho a minha identidade de maneira sólida, né? E a minha identidade, a parte, né, dentro dessa referência perfeita, consegue lidar com as minúcias e os problemas que aparecem na realidade temporal e material. Né? Quando eu trago a minha identidade para dentro de um aspecto material, natural, né, temporal, essa identidade ela fica sujeita, né? Então ela se perde, ela se modifica o tempo todo.
ela se torna líquida, né? Quanto mais eu fundamento essa identidade dentro de uma realidade temporal, né? Fora da realidade eterna e imutável, então ela se torna mais líquida. E isso traz consequências muito sérias, né? Porque o homem ele vai necessitar se reafirmar o tempo todo. Ele vai ter a necessidade de se compreender e se colocar o tempo todo, uma vez que o valor, a dignidade dele não está bem estabelecido. Então ele precisa reafirmar a sua dignidade o tempo todo. Então ele precisa ser reconhecido, né, uma vez que a identidade dele não é sólida. Se antes, né, a identidade dele vinha desse referencial, desse Deus eterno e pessoal, agora que ele está nesse mundo fluido, nessa realidade fluida, né, então ele precisa encontrar eco na sociedade. Ele precisa que os outros reafirmem quem ele é. Então, talvez, quanto mais líquido a identidade for, quanto mais entregue a esse aspecto material, temporal, então mais o indivíduo vai necessitar de se reafirmar diante dos outros e de ser reconhecido diante dos outros, né? Aí eu não sei se você já percebe, mas isso aí tem várias implicações e é a fonte de várias crises que a gente experimenta hoje na nossa sociedade, né? E acho que a segunda pergunta era a avaliação que o cristianismo faz da identidade humana, né, na modernidade. Eu acho que já foi, de certa forma, contemplado aí, né? Não sei se teria algo a complementar ainda nesse ponto. Qual seria a avaliação que o cristianismo faz da identidade do homem moderno? Talvez a gente pudesse pontuar alguma dessas crises, né? Porque se a identidade ela está dentro de um aspecto temporal, mutável, né? Um aspecto fluido, desgastado, que se desgasta, então eu tenho essa ideia do descarte, né? Ela se torna também, ela abre porta para um mercado de identidade. A gente percebe muito isso dentro da nossa sociedade. Então você não compra mais um sapato, você não compra um celular, você não compra nenhum livro mais, né? Você compra uma identidade. Então você posta e aquilo diz acerca de quem você é. Mas aí amanhã lançou um novo celular, uma nova camisa, lançou novos livros, lançou uma nova filosofia e você precisa buscar isso para se reafirmar novamente dentro da sociedade, né? Então a gente tem essa marca, né, de uma identidade de descarte também, né? Assim como existe um mercado para diversas coisas, acaba que a identidade, né, do homem entra também dentro desse mercado, né? Também o ser às vezes se torna o ter, né, na verdade se torna esse ser também. Então se eu preciso me reafirmar, se eu preciso me estabelecer no tempo presente, eu preciso ter alguma coisa para de fato comprovar que eu sou, né? Então existe ainda mais essa ideia do consumo, né? Como eu também não tenho uma identidade fixada em algo imutável, para mim isso é o que traz a consequência aí. Eu sei que vocês fizeram uma live sobre isso, mas essa inquietude, essa ansiedade do homem também, né? Ele não compreende quem ele é, ele não sabe qual é o papel, o propósito dele nesse mundo. Às vezes ele se sente incompreendido pela sociedade, uma vez que ele tenta estabelecer a sua identidade, mas os outros não respondem como ele espera que eles respondam. Muitas vezes ele tem que se submeter a um grupo sem que se moldar a um pensamento para poder, de fato, fazer parte de um grupo, se sentir pertencente a algo, né? E aí encontrar, talvez, nisso, dentro do coletivo, uma identidade para si. É isso também que tem levado muito dos nossos jovens e dos nossos adolescentes preferirem uma realidade simulada, né? Então, o mundo virtual, as redes sociais se tornaram a verdadeira realidade para muitos, porque é um ambiente onde eu posso, de fato, me descartar e ter uma nova identidade, descartar os meus relacionamentos, da mesma forma que eu descarto a roupa. Então, é um ambiente mais, como é que eu posso dizer, mais manipulável, né, dentro dessa nova realidade, de uma identidade que precisa estar em constante mudança.
E outra coisa que acontece também, eu acho que é algo muito, muito claro, né, dentro da perspectiva do cristianismo, né? O cristianismo, ele costuma se ver como uma mentalidade, uma filosofia de maneira mais sólida, uma filosofia renegada por alguns. Então existe também essa inquisição do diferente, né? Quando alguém se estabelece dentro de um padrão imutável, ou quando alguém diz defender uma ideia eterna, ou mesmo a perspectiva de verdade, a perspectiva de permanência, então essa pessoa é perseguida, essa pessoa é excluída, ela se torna inadequada, principalmente se a ideia dela, ou algum dos pensamentos dela, se basear em algo que remete à tradição. Então a tradição, dentro dessa dinâmica do descarte, é algo desprezível, né? Então, o cristianismo, na verdade, atribui a essa nova forma, a essa nova perspectiva de identidade, né, baseada no materialismo, no naturalismo, nesse aspecto puramente natural e material, atribui a isso as grandes crises que o homem vive, né, da sua ansiedade, da sua inquietude e da tristeza, porque ele não consegue encontrar a felicidade, né, que é o tema, porque ele não sabe quem ele é. Os relacionamentos, né? Eu fico pensando, hoje, pessoal, vamos dizer, casamento se desfaz muito fácil, por exemplo, né? Namoro, né? Seja que for também, até amizades, né? Até como você falou das redes sociais, né? Num clique ali se desfaz a amizade. E aí ele perguntou, a gente pontuou aí, né? Algumas questões dos problemas que essa identidade, né, fragmentada aí, né, essa identidade quebrada do homem traz, né, do homem moderno. E com relação à felicidade em si, né, como é que você entende que dentro dessa compreensão da sua própria identidade do homem pós-moderno, ele consegue encontrar felicidade? Você acha que é possível isso? E se não, qual seria a solução apontada na perspectiva cristã para isso, para a felicidade, para os relacionamentos, para esses problemas que foram colocados aí, né? Como eu falei, né, dentro de uma perspectiva cristã, o homem é um ser religioso. Então ele vai procurar um princípio unificador de todas as coisas. Não há como o homem fugir do sentido, por mais que ele negue sentido, propósito, universais, valores fixos e eternos, ele vai Cortou um pouquinho. Está cortando. Vai ser seu despertador. O alarme de novo. Eu não sei, não consegui desligar de novo. Tudo bem. Mas enfim, falava que o homem ele busca significado para tudo. A própria reflexão, isso que a gente está fazendo, demonstra esse espírito, né, do homem de buscar significado, né? Por mais que ele negue a ordem, estrutura, valores eternos, ele vai buscar significado em algum lugar, ele vai buscar uma ideia que contemple o pensamento dele, que dê sentido à vida dele, né? Na noção de referenciais eternos, a gente sente muito essa ideia do relativismo, ou melhor dizendo, do existencialismo. Então, se não existe um propósito estabelecido de maneira fixa, então eu estabeleço para mim, né? A questão é que afirmar e reafirmar não torna algo real, né? Então, o homem hoje, o homem moderno, o homem pós-moderno, sem um referencial eterno, creio eu, que ele vai ser constantemente inquieto. Existe algo na alma, na reflexão dele, no pensamento dele, que faz com que ele não se estabeleça e que ele não se sinta em paz, porque ele não compreende qual é o propósito dele, né? Dentro da perspectiva mesmo greco-romana, a gente tem muito essa ideia, traz a ideia, né, pensando em alegria, da eudaimonia, quando você compreende, e o que era a eudaimonia? Quando você compreende o seu papel dentro de uma estrutura cósmica.
Então, quando eu entendo o meu papel dentro dessa estrutura cósmica, eu entendo a minha função e consigo desenvolver essa minha função, esse meu propósito, quem de fato eu sou, então eu encontro a verdadeira alegria. Então, a eudaimonia, a felicidade, é o desabrochar de toda a minha potencialidade, né? É quando um professor se identifica como professor e consegue, de fato, cumprir o seu papel como professor dentro da sala de aula, e nisso ele demonstra a sua alegria, porque aquilo é quem ele é. É quando um atleta, né, consegue não simplesmente competir, mas ganhar e demonstrar todas as suas habilidades dentro daquela área na qual ele está atuando. Então, essa é o daimonia, né? A alegria dentro de um pensamento grego é justamente esse desabrochar da sua potencialidade. O cristianismo, ele traz um pouco dessa ideia, mas ele reconhece também que nem sempre você nasce em uma situação ideal, nem sempre você nasce em uma situação perfeita. Não adianta simplesmente você ter todas as habilidades ou as capacidades para ser o melhor professor de todos, mas não ter a condição de se formar para tal, ou não ter os recursos, as oportunidades para tal, né? Então, reconhecendo isso, o cristianismo, ele entende que essa eudaimonia, a felicidade do homem, está em cumprir o seu propósito de glorificar a Deus, né? Quando eu estabeleço o meu propósito, inclusive acima das circunstâncias, acima da temporalidade, acima do aspecto material, quando o meu propósito ele está acima disso tudo, e eu entendo que, inclusive, esse Deus, né, que estabelece quem eu sou, que estabelece meu propósito, também rege todo o mundo, então eu consigo entender que eu posso cumprir o meu propósito, e que todas as coisas acontecem, né, Romanos 8 vai dizer isso também, todas as coisas acontecem ou são usadas por Deus para o meu bem, para que em mim se cumpra, né, a imagem perfeita do seu Filho, né, que é Cristo Jesus. Então, em Deus, compreendendo a minha identidade nele, sabendo que ele é atuante no agora, né, no mundo material, e entendendo o meu propósito a partir disso, eu sei e tenho tranquilidade de que, independente do que aconteça, está sendo formado em mim uma identidade perfeita, que é a identidade desse referencial eterno, que é o próprio Deus, que inclusive entrou na história também para se relacionar com o homem, né? Então, a felicidade, Alma, sempre vai estar ligado com propósito. E o homem, ele só pode compreender de fato o seu propósito, creio eu, e dentro da perspectiva cristã, ele só pode compreender o seu propósito a partir da pessoa de Deus. Ele é a imagem de Deus. Para que ele se compreenda e compreenda o seu propósito e a sua função, ele precisa olhar para o Deus que é eterno, que se estabelece e que conduz todas as coisas. Porque ele não tem simplesmente uma identidade segura, mas ele tem a certeza de que a história dele está sendo conduzida por alguém que está acima da realidade física e temporal. Lucas, eu te pergunto, e como é que fica a situação? Porque a maioria de nós, digamos assim, né, o homem moderno mesmo, né, pós-moderno, né, na verdade, ele vive aquela perspectiva de que, não, eu tenho que correr atrás de construir minha vida, construir minha identidade, inclusive, né, tem que me esforçar, tem que ser bom, tem que, por exemplo, falando aqui para um público de maioria universitária, né, tem que fazer que meu curso tem que ser o melhor, né, tem que conseguir o melhor emprego, tudo isso para poder me afirmar, né, para poder também garantir minha sobrevivência e minha felicidade, né? E então tem um propósito, todos têm um propósito, né? Só que é voltado para sua própria construção, né? Então, como é que você o que você acha que acontece nesse caso? Porque a grande maioria das pessoas, né, inclusive cristãos mesmo, né, a sua grande maioria, está correndo atrás de resolver a sua vida, de se assegurar, digamos, porque tem um objetivo, tem um propósito, mas é um propósito em si mesmo, né? Isso foi tratado também em uma live anterior, mas só que dentro de outro contexto, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é que acontece, então,
por que que isso não traz felicidade? Porque que se eu buscar a minha felicidade, se eu correr atrás, por exemplo, eu sou professor, né, eu tenho que fazer meu doutorado, não sei o quê, se eu coloco minha perspectiva nisso e corro atrás disso com todo afinco, né, crescer profissionalmente, por que que isso não vai me trazer felicidade, né? Dentro dessa perspectiva cristã. É como se fosse um cachorrinho correndo atrás do rabo, ele nunca consegue pegar, né? Então, eu acho que tem duas ideias aqui, né? Tem um conceito dentro da teologia que se chama virtudes teologais. É o amor, a fé e a esperança, né? Eu queria focar um pouco nesse aspecto da esperança. Eu acho que o mundo hoje, e dentro desse consumo, né, que eu tenho falado, ou dessa busca por identidade, essa busca pela felicidade em si, né, porque eu busco a felicidade às vezes, né, antes mesmo de buscar a compreensão de quem eu sou. Ou melhor, né, eu busco a felicidade a serviço do que outros me dizem, né, essa figura de religiosidade. Então, eu sirvo ao quê? Eu sirvo a uma perspectiva econômica, é um reducionismo da realidade, porque a minha vida não se resume à economia. Eu sirvo a relacionamentos, ao relacionamento com alguém, minha vida se resume a isso. Isso é um reducionismo da vida, né? É o que a gente chama de idolatria. Isso é um aspecto religioso que eu tenho falado, né? É quando eu reduzo toda a realidade, toda a amplitude de quem eu sou em um único aspecto. Então, eu não vivo em função de um relacionamento, eu não vivo em função de uma estrutura econômica, financeira, eu não vivo em função da construção de uma carreira, porque todas essas coisas estão dentro de um aspecto temporal e elas não contemplam toda a realidade, uma vez que elas fazem parte simplesmente desse aspecto material. Tá cortando um pouquinho. Acho que o Lucas travou. Estão me ouvindo, gente, ainda? Os demais? Só para eu saber se o problema é aqui ou se é lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não. O Lucas voltou. Voltei? Tá mudo, pronto. Ai, perdão. Certo. Estão me ouvindo? Eu estou. Acho que os demais devem estar. Eu falava que a gente reduz a realidade a um único aspecto, né? Então, quando isso acontece, quando existe um reducionismo de uma perspectiva, dentro dessa perspectiva unicamente material e temporal, existe mais expectativa do que esperança. E é como você falou, né? Um cachorro correndo atrás do rabo. Deixa eu só confirmar aqui. Estão ouvindo o Lucas direitinho agora? Sim, não, pode continuar. Tá, então, é como você falou, é um cachorro correndo atrás do rabo. Então, eu vivo mais em expectativa, né? Então, eu busco, né? Eu vivo em função da felicidade, mas eu não a encontrei. Então, eu estou no ensino fundamental e digo, não, eu vou ser feliz quando eu chegar no ensino médio. Aí você se esforça no fundamental, chega no ensino médio, e diz, não, eu vou ser feliz quando eu entrar na universidade. Você entra na universidade e diz, não, eu vou ser feliz mesmo quando eu tiver o meu estágio. Aí você entra no estágio, você sabe que o estagiário não vale nada. Aí você diz, eu vou ser feliz quando eu conseguir o meu trabalho. Aí você consegue o trabalho, mas lá no trabalho ninguém dá valor. Então você faz de tudo para aparecer numa fotinho ali de funcionário do mês, rala para conseguir aquilo que você quer, até que você tem sua cara estampada lá vários meses. E aí você percebe que aquilo não valeu de nada. Aí você diz, não, eu vou ser feliz mesmo na minha aposentadoria. Eu chego lá na aposentadoria e eu tenho várias dores e gasto todo o meu dinheiro com remédio. Né? Então, quando eu estabeleço a minha realidade dentro de um aspecto material e temporal, vai ser sempre expectativa de felicidade. Ela vai estar em algum lugar. E a realidade é que essa felicidade nunca vai chegar. Quando a gente pensa naquelas virtudes, né, teologais que eu falei para você, e comentei agora, quando a gente pensa na perspectiva cristã de esperança,
ela não é uma esperança casta, né? Não é simplesmente esperança no sentido de esperar, mas é uma esperança que desfruta hoje da certeza que se tem, né? Então, a gente tem uma expressão dentro da teologia que se chama já e ainda não, né? Então, eu já sou perfeito, mas ainda não, estou em processo. Eu já sou, né, plenamente salvo, mas existe um processo até que se chegue lá para a glória eterna. E hoje, já, o cristão, dentro dessa perspectiva de esperança, ele já desfruta da alegria, né? Alegria e satisfação. Alegria de saber que o propósito dele está sendo cumprido em detrimento, inclusive, da capacidade dele. Porque nós somos falhos, nós somos volúveis, nós somos flexíveis, nós somos moldados, mas o nosso referencial, ele é eterno e ele é sólido. Então, diante da minha angústia, diante da minha tristeza, diante da minha insatisfação, eu posso me voltar a um referencial eterno, lembrar quem eu sou, entender o meu valor, né? Entender o meu propósito e a minha dignidade, independente daquilo que eu estou vivendo, independente das minhas falhas, né? Então, eu acho que essa é a esperança cristã, e por isso que eu acredito que é dentro dessa perspectiva cristã que a gente, de fato, vai encontrar uma felicidade que vai ser acima das circunstâncias, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, a alegria não está submetida a algo que eu tenho ou deixo de ter, algo que eu conquistei ou deixei de conquistar, mas ela já é presente agora, né? A alegria é uma realidade atual. Então, o cristão, ele não vive de expectativa, ou não deveria viver, né? Infelizmente, a gente acaba sendo muito moldado mesmo pela perspectiva moderna, mas dentro desse processo, inclusive, quando falho, eu posso me voltar para o referencial, lembrar quem eu sou e entender minha dignidade. Eu tenho uma ilustração, gosto dessa ilustração, sobre essa ideia, né, de referencial e da dignidade humana e da alegria que ele tem na imagem de Deus, que se eu imprimir, pegar um papel premium agora, for numa gráfica muito top, e imprimir uma foto minha e lhe entregar, você vai gostar da foto, mas ela não tem tanto valor assim, né? Não é algo que você vai guardar no lugar precioso ali para você. Agora, eu posso pegar uma foto velha, antiga, já manchada com o tempo, de alguém muito querido seu, talvez um avô, um ente querido que talvez não esteja mais no meio hoje, e te dá. O papel vai estar todo surrado, a imagem não vai estar perfeita, vai ser a mesma qualidade da foto que eu te entreguei, que era minha. Mas aquele pedaço de papel surrado, velho, frágil, vai ter um valor inestimável para você, porque a imagem que está estampada nele traz um peso emocional, um peso de significado muito mais alto, né? Então, o cristão é isso. O cristão é esse papel surrado. A realidade é esse papel surrado. Mas ele tem esperança, ele encontra esperança, alegria no hoje e a certeza de continuar encontrando essa esperança no amanhã, porque a imagem que foi impressa nele é a imagem de Deus. Então, é um valor inigualável, né? É a fonte da dignidade e a fonte da alegria. Independente do que ele faça, independente do que aconteça com esse papel, ele pode desfrutar mais ou menos dessa imagem, reconhecer mais ou menos dessa imagem, mas a imagem dele está ali, né? Então, a dignidade, o valor dele, a alegria dele, o propósito dele está para além dele mesmo. Está baseado na imagem de Deus que foi impressa nele. Não sei se deu para... Não, acho que para mim tá ótimo. Nós temos, acho que uns 5 minutinhos só. Talvez dê tempo de responder mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não, a gente coloca mais uma aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda aí no chat, pode ficar à vontade. Se não, vou só tentar fazer aqui uma ligação com lives anteriores, né, também. A live que tratou da felicidade e propósito na obra de Viktor Frankl, né, da Larissa, ela mencionava que
o Frankl, ele disse que a felicidade você não encontrava buscando sua própria felicidade, mas você encontrava servindo ao outro, né? E assim, na ideia de propósito, mas um propósito que não poderia ser um propósito só para si. Teria que ser um propósito que envolvesse dedicação ao outro, ao próximo, né? Isso tem muito de cristão, né? Mas eu lhe pergunto, mas é totalmente cristão? Falta alguma coisa? Como é que... porque ele vai e coloca isso, que é a logoterapia, né? Que felicidade, para você ser feliz, você precisa ter um propósito. E tem que ser um propósito que não é em si. Você já até tratou disso. Mas eu poderia dizer que simplesmente em viver para o próximo, em se dedicar ao próximo, em buscar a felicidade do próximo, isso já é suficiente? Não, eu acho que eu acho que isso se responde de maneira muito prática, né? Uhum. No nosso dia a dia. Né? Servir ao outro, obviamente, traz satisfação. É fácil servir, principalmente de quem você gosta. Né? Então, é algo que traz prazer. Mas eu basear a felicidade simplesmente no serviço do outro é algo que não é uma realidade. Né? Você é casado, e talvez alguns dos que estão aqui também são casados, como nós. Uhum. A gente ama servir a nossa esposa, mas chega uma hora que cansa. Né? Uhum. As esposas também amam servir os seus maridos, mas chega uma hora que cansa, principalmente porque o outro é falho. O outro falha comigo, o outro vacila comigo. Né? E se a gente está falando assim de marido e mulher, pessoas próximas, que se conhecem, que estão se envolvendo, né, se relacionando todos os dias, imagina servir ao outro que não te conhece. Então, a probabilidade dessa outra pessoa te ferir é muito maior. Uhum. Então, existe sim alegria em servir ao outro, existe sim alegria em servir ao próximo, isso é uma realidade. Nós não podemos negar que isso existe, mas quando eu coloco a expectativa, né? De novo, a ideia de expectativa. Quando eu coloco a expectativa da minha felicidade nisso, terei felicidade. Quando servir ao próximo, isso vai se demonstrar como uma ilusão. É uma redução da realidade, né? Aquilo que eu falei. Então, a minha vida não se baseia simplesmente no serviço. Né? Tem vários outros aspectos. E como é que eu posso contemplar todos esses outros aspectos? Eu sirvo ao outro em amor a Deus. Né? Eu administro os meus recursos em amor a Deus. Eu estudo em amor a Deus. Eu trabalho em amor a Deus. Né? O apóstolo Paulo vai trazer essa ideia. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E por que isso? Porque ele é um referencial que não falha. Ele é um referencial que não falha. Uhum. Pronto, Lucas, pois temos só 15 segundos. Eu quero reforçar os agradecimentos, queremos agradecer a todos vocês também que participaram aqui conosco e pedir para vocês divulgarem o trabalho. E fica um abraço para todos. Eu acho que fiquei satisfeito. Espero que vocês também.